Olá, alunos, olá, alunas. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de filosofia, né, e sociologia. Hoje nós vamos estudar sociologia, tá? Vamos estudar um sociólogo que vocês já assistiram um vídeo introdutório dele na aula passada, ou retrasada, se não me engano, a última aula de sociologia que vocês tiveram, nós falamos um pouco sobre a sociologia do Max Weber, ok? E hoje nós vamos entrar num conceito da apostila de vocês, que é o conceito que ele tem de religião, ok? O conceito de religião e economia. O Max Weber é famoso por fazer uma análise do capitalismo, né, da origem do capitalismo, analisando as suas raízes no protestantismo, tá? A principal obra do Max Weber é A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Ele procura descobrir qual é a origem do sistema capitalista, tendo em vista o fator cultural, né? Para ele, o capitalismo, embora seja um fenômeno do século XVIII, né? Século XVIII, teve ali suas raízes no século XVIII, século XIX, com a Revolução Industrial. O Max Weber contempla que o alicerce ou a cama foi montada, né, para o capitalismo deitar, digamos assim, muito antes, já lá no século XVI, com a Reforma Protestante. Então hoje na aula nós vamos falar sobre esse tema, não é? O quanto a Reforma Protestante influenciou ou possibilitou que o capitalismo avançasse do ponto de vista cultural, do ponto de vista de ideia, do ponto de vista de espírito da época, né, que contribuiu para esse feito. O Max Weber, portanto, ele é um sociólogo já do século XX, ok? Ele, vamos dizer assim, ele lançou as bases para o que nós chamamos de filosofia moderna. O Max Weber teve uma inovação, né, ao combinar uma perspectiva histórica a uma perspectiva sociológica, né? Ou seja, para ele está preocupado com as particularidades sociais e também com as manifestações padronizadas da sociedade, né? Enquanto o Emile Durkheim, que é um outro sociólogo, fala e trabalha com o conceito de fato social, entende a sociologia como um fato social, quase que como um objeto de análise, tal qual qualquer outro objeto da ciência, né? Então, para o Emile Durkheim, que na verdade é o pai da sociologia, digamos assim, né? Ele quem vai conceber a sociologia do ponto de vista acadêmico, enquanto ele trabalha a sociologia ou a própria sociedade como um objeto social, ou seja, assim como o biólogo tem na natureza o seu objeto de análise empírico, na visão do Emile Durkheim, o sociólogo tem a própria sociedade. A sociedade ela trabalha com fatos sociais, né? O Max Weber, por sua vez, ele vai ter outra matéria-prima, né? O que ele chama de ação social. Ou seja, o que é a ação social? É você entender a conduta humana ou as particularidades do ser humano, o quanto de subjetividade o ser humano carrega nas suas ações, né? O quanto de subjetividade cultural, o quanto de bagagem o ser humano carrega para então compor o quadro social, né? Não entende o ser humano apenas como um indivíduo que é formatado pela sociedade, né? Não entende a sociedade como algo estático, não. A sociedade como algo dinâmico, composto por seres humanos que são dotados de fatores culturais, são dotados de subjetividades psicológicas, são dotados de não apenas concebidos como ser meramente econômico, como por exemplo Karl Marx concebe, né? Puramente materialista, né? Entender o ser humano como um indivíduo materialmente econômico, ok? Para o Max Weber, outras coisas entram em questão quando nós estamos lidando com o ser humano na sociedade. Na visão marxista, portanto materialista, né? O ser humano é entendido como um ser que é totalmente moldado pelo meio. De tal maneira que, se as condições materiais favorecerem, o ser humano tem a sua psique adequada a isso. O Karl Marx concebe que uma sociedade cujas carências materiais fossem supridas
você tem indivíduos que se desenvolvem de uma maneira muito, muito melhor, você tem uma sociedade mais civilizada, daí então a necessidade de acabar com o capitalismo, que é um sistema que causa desigualdade, instaurar um sistema onde todos tenham as mesmas possibilidades materiais supridas, materiais básicas, e isso, na visão do Karl Marx, ajudaria o ser humano a se desenvolver. Para o Max Weber, outras coisas estão em questão. Max Weber já escreve no século XX. Portanto, nós já temos certas concepções psicológicas de ser humano um pouco diferenciadas, né, da que até então se tinha. Então, o Max Weber trabalha com fatores subjetivos que levam o homem a determinadas condutas. Para o Max Weber, o capitalismo não é só um advento econômico, ele é também um advento cultural, um advento que envolveu questões subjetivas. E dentro das questões subjetivas nós temos a psique do homem, não é? E nós temos também a religião. Então Max Weber faz uma análise da religião, ok? Descobrir a conexão causal, ou seja, a conexão de causa e efeito, que é o que é próprio da ciência. A ciência e a ciência sociológica também busca a conexão causal, ou seja, a conexão de causa e efeito, que confere, digamos assim, um sentido à ação humana. Para o Max Weber, cada ação humana está ligado a uma causação, ou seja, o capitalismo é um fenômeno, é um evento. O capitalismo é um evento. Agora, qual é a causa do capitalismo? O que levou o capitalismo à sua edificação, né? Quais foram as causas que deram por efeito essa dinâmica do capitalismo, né? É somente questões meramente materiais, econômicas, como diz o Karl Marx, ou será que também envolve questões subjetivas? Na visão do Max Weber, envolve questões subjetivas, ou seja, a conexão causal ela não está apenas e então somente restrita ao campo econômico, ok? E a tarefa do sociólogo, né, o grande objetivo do sociólogo na visão weberiana, como nós vamos chamar aqui, a grande questão para o sociólogo é exatamente descobrir a causa e o efeito desses fenômenos da sociedade. Ao se debruçar sobre o capitalismo, Max Weber então descobre que uma das suas causações está na Reforma Protestante. Então agora a gente vai ter que voltar lá no século XVI, que é quando aconteceu a Reforma, e entender um pouquinho o quanto ou como ela contribuiu para o espírito do capitalismo. Ok? Muito bem. Primeira coisa. Com a Reforma Protestante, lembrando que a Reforma Protestante foi um movimento religioso, político, que acabou dividindo a Igreja Católica Romana, né? Que até então dominava aqui o nosso Ocidente. Na Alemanha, em 1517, um frade dominicano chamado Lutero, ou Martinho Lutero, se revoltou contra uma série de questões relativas à forma como a Igreja Católica institucional lidava com questões, por exemplo, a venda de indulgências, não é? Naquela época, a Igreja Católica vendia a salvação, portanto, o povo pagava determinada quantia para ter uma possibilidade de salvação, um pedacinho do céu, digamos assim, não é? Havia muita exploração, Lutero questionava a forma como a Igreja Católica lidava com questões relativas a própria Bíblia, né? A Igreja restringia a leitura da Bíblia ao povo, somente os clérigos eram autorizados a fazerem isso. E Lutero, então, se rebela, elabora 95 teses contra a Igreja Católica. E com isso, ele inaugura, digamos assim, um movimento de revolta contra a mesma, que até então dominava com mão de ferro, né? E todos nós aqui sabemos o que acontecia com as pessoas que ousavam questionar o poder da Igreja, né? Tivemos a Inquisição, havia o tribunal da chamada Santa Inquisição e por aí em diante, as pessoas eram perseguidas e mortas, e Lutero então insiste nessa revolução, digamos assim, não é? Protestante, e altera alguns princípios que eram basilares para a Igreja Católica. Por exemplo, para Lutero, você não mais necessitava da instituição igreja, ou seja,
a pessoa poderia alcançar a salvação apenas pela fé. Lutero inaugura os 3 solos, né? Ou seja, sola fide, que é só a fé em latim, sola gratia, somente a graça, não é necessário mais uma instituição para salvar alguém, uma igreja, mas somente a fé em Jesus Cristo, somente a graça de Deus, e sola scriptura, ou seja, só a escritura, só a Bíblia, né? Era necessário. Então, o Martinho Lutero traduziu a Vulgata, que é a Bíblia em latim, para o alemão, para a língua vernácula do povo. O povo teve acesso às escrituras, o povo começa então a questionar todos os dogmas da Igreja Católica que não tinham respaldo, digamos assim, nas escrituras. E aí Lutero inaugura um movimento da Reforma que vai dividir, vai causar uma cisão interna na Igreja Romana. E então, a partir do século XVI, você tem uma mudança no pensamento ocidental, cuja reforma protestante é muito importante pelo fato de que antes dela você não tinha liberdade de pensamento. Então, os próprios livres pensadores começaram a surgir após a reforma, haja vista que a igreja começa a ficar fragmentada e começa a se enfraquecer. Começam a surgir outras maneiras de se pensar o cristianismo. Então veio a igreja luterana, portanto aí baseada nos ensinamentos de Martinho Lutero, posteriormente a igreja calvinista, com João Calvino e por aí em diante, aonde vão ser alterados alguns princípios da própria concepção religiosa. Um desses princípios é a questão da razão, né? Embora a Igreja Católica, desde o século V, já vinha de um trabalho de racionalização ou de tentativa de racionalização da fé cristã, baseando os seus ensinamentos em filósofos que já eram pilares, né, ou cânones da filosofia grega. Por exemplo, quando Agostinho, no século V, que era o bispo de Hipona, vai tentar cristianizar a filosofia de Platão, ou depois Tomás de Aquino, a filosofia de Aristóteles, a igreja vendo um processo de racionalização, mas ainda trabalhava com questões muito próprias da mentalidade mágica. Com a reforma protestante, com a liberdade de pensamento, com a possibilidade de questionamento, você tem um avanço da ciência, não é? A ciência, ela é fruto, resultado direto da liberdade de pensamento. Daí então você tem um avanço científico e, portanto, uma maior racionalização do Ocidente e uma menor tentativa de propagação de uma mentalidade mágica, religiosa, supersticiosa. Então a reforma protestante ela foi muito importante nesse sentido. Tendo em vista isso, nós já temos aqui alguns pontos para se pensar, né? Entre eles, e talvez um dos principais, é realmente o fato de que com a reforma protestante o mundo perdeu o seu encantamento, no bom sentido, né? Esse mundo encantado, repleto de demônios, anjos, seres celestiais, começa a sofrer uma série de perdas e danos, né? Haja vista aí a liberdade de pensamento, haja vista a liberdade de racionalização e o avanço científico. Com isso, o homem começa a cair em conta de que a salvação, não dependendo mais da igreja, não dependendo mais dos seus ensinamentos, a salvação depende até então somente de Deus, ou seja, é um fator de Deus a salvação e basta que eu aceite isso livremente, basta que eu abrace a graça, digamos assim, divina e pronto, não é? Esse desencantamento levou o homem a ter uma mudança de perspectiva. Então você tem, por exemplo, os primeiros movimentos protestantes focando numa nova concepção de trabalho, ok? Antes, a Igreja Católica influenciada pelo antigo judaísmo, que é da onde ela veio, né? A Igreja Católica ela acaba sendo aí uma continuação, entre aspas, de uma mentalidade judaica misturada a um paganismo próprio de Roma, que lá no século IV, que é quando a Igreja Católica vai ser instituída por Constantino, que era o imperador romano, vai acontecer uma mescla aí, vai entrar um pouco de helenismo, misturando com alguns fatores judaicos, da cultura judaica. Você tem uma preservação de certos costumes judaicos,
ou de certas liturgias judaicas na Igreja Católica, mas o ponto principal que nos interessa aqui da questão da reforma é o seguinte: Max Weber percebe, analisando essa época, que houve uma uma mudança de mentalidade muito grave ali na Alemanha após a reforma. Essa mudança de mentalidade compreendia que o trabalho já não é mais um fator ou consequência de um castigo divino, ok? Na mentalidade judaica, você tem a concepção lá no mito do Gênesis, né? Que é o mito da criação do mundo. Os judeus concebiam que o homem passou a trabalhar por uma necessidade de punição, ou seja, Deus pune o homem que até então vivia numa condição paradisíaca, não é? O homem vivia no paraíso, e aí o homem cai no pecado, que é aquela história que todos conhecemos, e aí então a partir disso ele é obrigado a trabalhar. Portanto, no antigo judaísmo, o trabalho era visto como algo fruto de uma punição, né? A Igreja Católica herdou esse pensamento, e para a Igreja também, a Igreja entendia o trabalho como algo necessário, mas não desejável, não é? Fruto de uma punição mesmo. Com a Reforma Protestante, a mentalidade de Lutero então muda com isso. Quer dizer, não, o trabalho deixa de ser visto como algo negativo e passa a ser visto como algo positivo. Lutero dá assim uma reviravolta, e depois Calvino muito mais, né, na mentalidade que se tem do trabalho. Agora o trabalho começa a ser visto como algo desejável, e mais do que isso, algo que nos iguala a Deus, ok? Lutero ele começa a ter um distanciamento muito grande da visão judaica das coisas, né? Lutero é conhecido por sua até certa aversão aos judeus, e Lutero então vai modificar essa concepção do trabalho, passando a entender agora o trabalho como algo desejável, como algo quisto por Deus, haja vista que o próprio Deus trabalhou para criar o mundo, não é? Então, se o próprio Deus trabalhou, o homem também deve trabalhar. É o trabalho quem vai trazer dignidade ao homem, não é? O homem se torna um ser mais digno quando trabalha. Então, o povo começa a entender que, bom, basta ter fé, basta crer em Jesus Cristo como o único Salvador. O mundo perde o seu encantamento, deixa de ter essa mentalidade mágica, passa a ser algo mais racional. Portanto, o trabalho muda de perspectiva, as pessoas agora começam a trabalhar. Outro fator importante também, se o trabalho era visto como castigo, a igreja também, na Idade Média, por uma questão política, ensinava que a riqueza